O cheiro de sangue e medo pairava no ar úmido do beco. Cada gota de chuva era uma lâmina gelada cortando a pele ferida de Luna. Seus olhos, antes verdes e curiosos, agora refletiam apenas o terror. Um miado fraco, quase imperceptível, ecoou na escuridão. Um lamento por uma vida que se esvaía. A dor pulsava, incessante. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. Cada inscrição é como uma pata a mais na corrida para salvar esses pequenos. Em um beco esquecido na periferia de uma metrópole cinzenta, onde o asfalto úmido refletia a luz moribunda de um poste oscilante, a vida se desenrolava em um sussurro quase inaudível sob o véu de uma noite fria e chuvosa. Luna, uma gata de rua com a pelagem antes tigrada e agora emaranhada e suja, sentia a agonia da ferida em sua pata latejar incessantemente. O sangue escuro manchava o concreto, misturando-se com a água da chuva que escorria, criando um rastro pavoroso de sua dor. A fome era uma tortura constante, corroendo suas últimas reservas de energia. Cada osso de seu corpo parecia gritar. A fraqueza era intensificada por resquícios de veneno que dias antes alguns vizinhos espalharam impiedosamente nos restos de comida. Uma tentativa cruel de limpar a área dos animais de rua. O veneno causava náuseas lancinantes, uma sensação de desespero que a consumia de dentro para fora. Ela sabia que precisava de alimento, de um abrigo seguro para seus filhotes que tremulavam sob seu corpo magro, mas cada movimento era uma provação excruciante, uma batalha contra o próprio corpo, contra a morte iminente. A memória recente da perda de outro filhote para a indiferença humana pairava como uma sombra sufocante sobre sua já frágil existência. O risco iminente de mais envenenamento, a crueldade dos vizinhos, tudo conspirava contra ela. Os vizinhos, uma mentalidade de desumanidade que via os animais de rua como pragas a serem erradicadas. A própria natureza, com a chuva incessante e o frio cortante, tornava-se um obstáculo poderoso, amplificando seu sofrimento. Se o olhar dela já te tocou, comenta para ela não ficar sozinha nesse desespero. De repente, um latido grave e imponente ecoou no beco, quebrando o silêncio opressivo da noite. Uma sombra grande e peluda emergiu da escuridão, com a silhueta imponente de um cão de porte avantajado. Seu nome, embora desconhecido para os humanos, era Bruno para aqueles que o viam como um espírito livre. Cicatrizes contavam histórias de inúmeras batalhas em sua pele áspera. Para Luna, ele era inicialmente uma ameaça mortal e inevitável, um predador a mais em seu inferno particular. Seus olhos amarelos, faiscando na penumbra, fixaram-se nela e em seus filhotes. Um rosnado baixo vibrou no ar, um som que congelou o sangue nas veias de Luna. Ela se encolheu, cobrindo os pequenos com o que restava de suas forças. Era o fim, ela pensou, o fim de tudo. Mas Bruno não avançou. Ele farejou o ar e o cheiro de sangue, de medo, de veneno, atingiu suas narinas poderosas. Seu olhar, antes focado na territorialidade, mudou. Havia algo diferente ali. Aquele cheiro de morte, tão familiar em suas próprias lutas, agora vinha de uma criatura frágil, quase sem vida. Uma injustiça, uma ameaça de morte que ele conhecia bem. Uma raiva silenciosa começou a borbulhar dentro dele. Não era a raiva de um predador, mas a de um guardião. Ele viu os filhotes, pequenos e indefesos, tremendo sob a mãe. Lembrou-se de tempos em que ele mesmo era um filhote, perdido, faminto, quase esmagado pela indiferença do mundo. Flashbacks curtos de dias frios e noites solitárias, de outros cães que o ignoraram ou o atacaram, atravessaram sua mente. Mas também a imagem de uma velha cadela que por um dia dividiu um osso com ele, um gesto inesperado de compaixão em meio à brutalidade.
Essa lembrança, uma faísca tênue de bondade em sua memória, acendeu algo em seu instinto. Ele não podia simplesmente virar as costas, não para aquela fragilidade, não para aqueles filhotes. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Bruno hesitou apenas um instante. O rosnado cessou, substituído por um farejar atento. Seus olhos, antes ameaçadores, suavizaram-se. Ele viu o sangue, o tremor dos filhotes sob Luna. Sentiu o cheiro acre do veneno, um fantasma de sua própria infância, quando um irmão de ninhada sucumbiu a algo parecido. A memória do pequeno corpo inerte da mãe uivando de dor incendiou uma raiva fria em seu peito. Não era raiva de Luna, mas contra os invisíveis que espalhavam a morte. Ele não podia permitir, não de novo. Ele era grande, forte, um sobrevivente. Ele podia proteger. Devagar, com a cautela de um predador que se transforma em guardião, Bruno deu um passo à frente. Luna sibilou, erguendo a cabeça ferida, um miado gutural de aviso. Seus filhotes, 3 bolinhas de pelo molhadas, se apertaram ainda mais sob ela. Medo puro. Bruno parou, abaixou a cabeça, mostrando que não era uma ameaça. Ele cheirou o ar novamente, focando no odor do veneno na pata de Luna, na água que escorria, nos restos de comida envenenada que jaziam perto. A injustiça era palpável, a crueldade invisível, mas presente. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. A chuva aumentava, chicoteando o beco com força renovada. O vento gelado trazia consigo o cheiro da cidade, lixo, esgoto, indiferença. Bruno olhou para o pequeno grupo. Luna, exausta, a ferida latejando, quase sem forças para manter-se alerta. Os filhotes, indefesos, tremendo de frio. A morte espreitava em cada sombra, em cada gota de chuva. Ele sabia o que era o frio, a fome. Conhecia o desespero de uma noite sem teto, o risco constante de ser atropelado, chutado, envenenado. Sua própria vida era uma tapeçaria de cicatrizes, cada uma história de luta e superação. Mas ele sempre lutou sozinho. Agora, não. Ele olhou para um canto mais protegido do beco, sob uma marquise quebrada, onde a chuva não batia tão forte. Era um lugar pequeno, mas ofereceria um alívio mínimo. Precisava tirá-los dali, longe do chão molhado, longe do veneno. Mas como? Luna estava assustada, ferida, e os filhotes eram pequenos demais para se moverem sozinhos. Bruno se aproximou novamente, desta vez com um gemido suave, um som quase inaudível que tentava transmitir paz. Ele se deitou a alguns metros de Luna, mostrando-se submisso, não ameaçador. Seus olhos não se desviaram dela, mas a fixaram com uma intensidade que parecia dizer: "Eu estou aqui, não vou te machucar." Luna observou cada movimento. Seus instintos gritavam perigo, mas a exaustão era imensa, a dor era cegante, e aquele cão, ele não avançava, não rosnava. Apenas a olhava com uma estranha mistura de tristeza e determinação. Seria possível? Poderia haver uma chance? O medo ainda a paralisava, mas uma minúscula faísca de esperança, frágil como a vida de seus filhotes, começou a cintilar. Ela não tinha mais forças para lutar contra um predador. Se ele quisesse, seria o fim, mas ele não queria. Bruno levantou-se lentamente, virou-se e, com o focinho, começou a empurrar um pedaço de papelão velho e molhado em direção a eles. Era um gesto desajeitado, mas claro. Ele queria oferecer um abrigo. Luna observava, perplexa. Um cão, um rival natural, oferecendo ajuda. Era algo que ela nunca havia visto. A lembrança do veneno, da crueldade humana, era vívida. Mas a imagem daquele cão, movendo o papelão com tanto cuidado, começou a abalar suas certezas. Ele latiu baixo, um convite, não uma ordem. Luna hesitou, olhando para os filhotes. Eles miaram, tremendo. O frio era implacável.
O papelão, mesmo molhado, seria melhor que o concreto gelado e envenenado. Com um esforço monumental, ela tentou se arrastar. A ferida protestou, rasgando-se um pouco mais. Um gemido de dor escapou de sua garganta. Bruno viu. Seus olhos se arregalaram com a angústia. Ele correu até ela, não para atacá-la, mas para se postar ao seu lado, como um escudo. Ele empurrou seu corpo grande contra o dela, oferecendo calor, uma barreira contra o vento e a chuva. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. Bruno precisa de toda a força do mundo agora. Foi um momento decisivo. Luna sentiu o calor do corpo de Bruno. O cheiro de cão, antes ameaçador, agora era um bálsamo. Seus filhotes, sentindo o calor, se aninharam mais perto. Ela ergueu a cabeça e olhou para Bruno. Naqueles olhos amarelos, ela não viu mais a ameaça, mas uma promessa de proteção. Ela miou suavemente um som de aceitação, de rendição, aquela bondade inesperada. Bruno, como se entendesse, lambeu suavemente sua orelha, um gesto que selou o pacto. Ele não a deixaria sozinha. Ele seria seu guardião. A chuva continuava a cair, mas sob a marquise improvisada, um novo tipo de calor começava a nascer. A luta pela sobrevivência havia encontrado uma nova forma: a união. A madrugada cedeu lugar a um amanhecer cinzento e úmido. Sob a marquise, o calor de Bruno era um manto que envolvia Luna e seus filhotes. Exausta, a gata finalmente adormeceu, os pequenos corações batendo em uníssono contra seu ventre. Bruno, contudo, permaneceu vigilante. Seus ouvidos atentos a cada sussurro da rua. Seus olhos amarelos, antes ferozes, agora carregavam a responsabilidade de uma nova família. Ele sentia a fome roer seu estômago, mas a prioridade era clara, cristalina: proteger. Ele lambeu suavemente a cabeça de Luna, um gesto de carinho inesperado que ela aceitou sem resistir. O pacto estava selado, forjado na escuridão e no desespero. Com o primeiro raio de luz fraca que tentava romper a névoa, Bruno soube que precisava agir. A fome era um inimigo traiçoeiro, e os filhotes, tão frágeis, logo precisariam de alimento, de um lugar mais seguro que aquela marquise improvisada. Ele levantou-se com cuidado, lançando um último olhar para Luna e os pequenos. Ela miou baixinho, um som de alerta misturado com uma confiança recém-descoberta. Ele respondeu com um gemido tranquilizador e deslizou para fora da marquise, sua silhueta grande desaparecendo na névoa matinal. O cheiro de lixo e a promessa de restos de comida o guiavam, mas seus instintos gritavam perigo. O beco era um campo minado, cada sombra guardava uma ameaça. A memória do veneno, tão presente no cheiro de Luna, o mantinha em alerta máximo. Ele farejava cada canto, cada pedaço de comida descartado, com uma precisão instintiva. Seus olhos varriam as janelas dos prédios vizinhos, buscando sinais dos vizinhos, os fantasmas cruéis que espalhavam a morte. Ele o sentia. Aquele ódio velado, a indiferença fria que se infiltrava no ar. De repente, um movimento. Uma porta de serviço se abriu silenciosamente em uma das casas mais próximas. Uma figura esguia, com o rosto escondido por um capuz, emergiu. Não era a primeira vez que Bruno via aquela pessoa. Era a mesma que dias antes havia jogado sacos de lixo na rua, e entre eles Bruno havia encontrado restos de carne com um cheiro estranho. O mesmo cheiro que agora impregnava a pata ferida de Luna. O coração de Bruno bateu mais forte, um ritmo de raiva e reconhecimento. A figura, sem olhar para os lados, jogou um pequeno pacote no chão, bem onde Bruno costumava procurar comida. Um pacote suspeito. O cheiro adocicado e metálico, inconfundível. Veneno. A intenção era clara, maligna. A pessoa se virou para entrar, quase satisfeita com seu ato. Bruno não podia permitir, não de novo, não enquanto ele estivesse ali.
Um rosnado profundo e gutural irrompeu de seu peito, ecoando no beco. A figura do capuz estremeceu, virou-se bruscamente e viu a massa escura de Bruno, os dentes à mostra, os olhos em chamas. Medo, puro medo no rosto da pessoa. Ela tentou recuar, mas Bruno avançou, não para atacar, mas para bloquear o caminho para o pacote envenenado. Ele se postou entre a pessoa e a morte que ela espalhava. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. A pessoa gritou, uma voz aguda e histérica que cortou o silêncio da manhã. Ela pegou um pedaço de pau que estava encostado na parede e o ergueu, ameaçadora. Bruno não recuou. Seus olhos fixaram-se nos dela. Ele não era um cão assustado. Ele era um guardião. A luta não era sobre comida, mas sobre vidas. A vida de Luna, de seus filhotes. A vida de qualquer inocente que cruzasse aquele beco. Ele pulou, não contra a pessoa, mas para desviar o pedaço de pau, fazendo-o cair no chão com um baque seco. A pessoa cambaleou para trás, chocada com a ferocidade controlada do cão. Ela não esperava resistência, não esperava um defensor. Seus olhos, agora visíveis, eram pequenos e cheios de um ódio mesquinho, mas também de um terror palpável. Ela tentou fugir, mas Bruno, com um movimento rápido, empurrou o pacote de veneno para longe, com o focinho, em direção a um bueiro aberto, onde a chuva o levaria para longe, para o esgoto, para o esquecimento. Nesse instante, enquanto a pessoa tentava se recuperar e o pacote desaparecia, um flash de memória atingiu Bruno. O cheiro, o perfume fraco que a pessoa usava, misturado ao cheiro de mofo de sua roupa. Ele já havia sentido isso antes. Anos atrás, quando ainda era um filhote, vagando por ruas parecidas, uma criança chorando, abraçando um filhote de gato pequeno, ferido, e uma mulher, com o mesmo perfume, puxando a criança para dentro, chutando o filhote para a rua. Aquele gato era Luna, ou um irmão de Luna, a mesma mulher. O mesmo ódio, um ciclo de crueldade que se repetia. O twist era amargo. A antagonista não era um rosto anônimo, mas uma velha conhecida do sofrimento, uma perpetuadora de dor através das gerações. Bruno rosnou novamente, um som que não era apenas raiva, mas também dor e reconhecimento. A pessoa pálida, sem dizer uma palavra, correu de volta para a porta de serviço, batendo-a com força, o som ecoando no beco. Ela estava assustada. Mas Bruno sabia que o medo dela era temporário, o ódio não. Ele olhou para o bueiro, para onde o veneno havia sumido. Um pequeno alívio, mas a batalha estava longe de terminar. Ele tinha que encontrar comida segura. E um lugar realmente seguro para Luna e seus pequenos. Ele retornou para a marquise, o ar agora mais pesado com o conhecimento da ameaça direta. Luna o esperava, os olhos semicerrados, mas vigilantes. Ele roçou o focinho nela, transmitindo a urgência de sua descoberta. O perigo não era apenas o ambiente, era pessoal. Era a mão que espalhava a morte. Ele sabia que precisava mais do que apenas um abrigo temporário. Ele precisava de uma solução. Bruno retornou à marquise, a urgência de sua descoberta pesando em cada passo. Seus olhos, antes apenas vigilantes, agora carregavam o peso de uma fúria contida e uma determinação férrea. Luna o esperava, os olhos semicerrados, mas a tensão em seu corpo magro era palpável. Ele roçou o focinho nela, um toque que transmitia não apenas carinho, mas a gravidade da ameaça. O cheiro daquela mulher, do veneno, ainda pairava em suas narinas. Um lembrete cruel de que o perigo não era abstrato, era pessoal, era a mão que espalhava a morte. Ele sabia com uma certeza visceral que a marquise era apenas um paliativo. Precisava de mais do que um abrigo temporário, precisava de uma solução. A fome em seu próprio estômago era um rugido surdo, mas a imagem dos filhotes tremendo sob Luna era mais forte. Eles precisavam de alimento. Luna precisava se recuperar.
E ele, Bruno, era o único que podia fazer isso. Ele se afastou novamente, desta vez com uma cautela redobrada, seus sentidos aguçados pela recente confrontação. Cada sombra era um esconderijo potencial para a crueldade humana. Cada cheiro era analisado. Ele evitou os caminhos habituais, os depósitos de lixo previsíveis. Aquele beco era agora um território inimigo, vigiado por olhos invisíveis e corações cheios de ódio. Ele seguiu um rastro fraco de cheiro de carne, desviando-se para uma rua lateral menos movimentada, onde o asfalto era um pouco mais limpo e as casas pareciam menos hostis. O medo ainda era um companheiro constante, mas a compaixão por Luna e seus filhotes o impulsionava. Ele pensou nos olhos de Luna, na fragilidade dos pequenos. Ele não podia falhar, não depois de tudo, não depois de ter presenciado a maldade que quase o ceifou. Em frente a uma padaria com a porta entreaberta, um cheiro inebriante de pão fresco e carne assada flutuava no ar. Um pequeno pedaço de frango ainda quente jazia no chão, aparentemente caído por acidente. Bruno farejou meticulosamente, cada fibra de seu ser em alerta, sem cheiro de veneno, puro, uma pequena vitória. Ele o pegou com delicadeza, não devorando-o imediatamente, mas segurando-o com cuidado. Era para eles, para Luna, para os filhotes. Ele retornou ao beco, o pedaço de frango na boca, uma corrida silenciosa contra o tempo e o perigo. Luna o viu chegar, e seus olhos se encheram de uma nova luz, uma mistura de alívio e gratidão. Ele depositou o frango no chão, perto dela. Luna, exausta, hesitou por um instante, o instinto de proteger seus filhotes ainda prevalecendo sobre a fome. Mas Bruno empurrou o frango com o focinho, convidando-a. Ela comeu devagar a princípio, depois com mais avidez, sentindo a energia retornar, ainda que minimamente. Os filhotes, atraídos pelo cheiro, tentaram mamar, e Luna, com um esforço tremendo, conseguiu produzir um pouco de leite. Uma cena de vida em meio à morte. Uma pequena esperança. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. Bruno precisa de toda a força do mundo agora. Mas Bruno sabia que isso não era suficiente. A noite estava chegando novamente. Aquele beco, com a ameaça da mulher do capuz pairando, não era seguro. Ele precisava de um refúgio, algo mais do que um papelão molhado. Ele começou a farejar ao redor da marquise, explorando cada fresta, cada canto escuro. Seus olhos vasculhavam as paredes, as pilhas de entulho. Ele se lembrou de uma vez, há muito tempo, quando encontrou um cano de esgoto abandonado, seco e grande o suficiente para abrigar uma pequena família. Uma lembrança distante, mas que agora parecia uma pista. Ele encontrou um buraco discreto na cerca de um terreno baldio adjacente, coberto por era. Era estreito para ele, mas Luna e os filhotes poderiam passar. Do outro lado, havia um amontoado de pneus velhos e caixas de madeira, formando uma espécie de gruta improvisada. Não era perfeito, mas era mais escondido, mais protegido do vento e da chuva, e, crucialmente, longe dos olhos hostis dos vizinhos. Era um risco. Sair do beco significava se expor mais, mas ficar significava a morte certa. A decisão era clara. Ele voltou para Luna, roçando o focinho nela novamente, um convite silencioso. Ela o olhou, a dor ainda presente, mas a confiança em seus olhos havia crescido. Ele apontou com a cabeça para o buraco na cerca. Luna entendeu. Com uma força que parecia vir do mais profundo de seu ser, ela começou a se arrastar. A ferida latejou, mas ela não parou. Um filhote escapou debaixo dela, miando. Bruno, com a delicadeza de um gigante, o pegou suavemente pela nuca, o levando de volta para a mãe. Ele guiou Luna, empurrando-a gentilmente, incentivando cada passo doloroso. A passagem pela cerca foi um desafio. Luna, com o corpo ferido, se espremeu, os filhotes se debatendo sob ela. Bruno empurrava, apoiava, seus músculos tensos. Finalmente, eles estavam do outro lado.
Na gruta improvisada, o cheiro de terra e borracha era estranho, mas não ameaçador. Era mais seco, mais escuro, mais seguro. Luna se deitou, exausta, mas os filhotes imediatamente se aninharam, encontrando o calor e a segurança. Bruno se postou na entrada, seu corpo grande bloqueando a visão, seus olhos fixos na cerca, na rua, no mundo exterior. Ele não podia descansar. Não ainda. Se essa virada te deu esperança, deixa um like. A ajuda está chegando. Aquele pequeno refúgio era uma virada. Não era o fim da jornada, mas era um passo crucial. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da gruta o som era abafado, quase um ninar. Luna lambia seus filhotes, um miado suave, de puro contentamento, escapando de sua garganta. Bruno a observava, um orgulho silencioso enchendo seu peito. Ele havia conseguido, por enquanto, mas a batalha pela sobrevivência estava longe de terminar. A mulher do capuz, o veneno, a indiferença humana, tudo ainda estava lá fora. Ele sabia que precisava de mais, precisava de ajuda. A noite avançava e na gruta improvisada Bruno sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros largos. Seus olhos, que haviam testemunhado tanta crueldade, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Luna, aninhada com seus filhotes, dormia um sono intranquilo, a ferida na pata ainda latejando, mas o calor de Bruno e a segurança relativa do esconderijo ofereciam um breve alívio. Ele sabia que a paz era frágil. A mulher do capuz, o veneno, a indiferença que corroía as almas humanas, tudo isso ainda estava lá fora, espreitando. Aquele refúgio era um sopro, não uma solução. Ele precisava de mais, precisava de ajuda. Com o primeiro sinal de luz, Bruno se levantou, seus músculos rígidos pela vigília. Luna ergueu a cabeça, um miado baixo e questionador. Ele roçou o focinho nela, um gesto de promessa. Precisava de alimento novamente, mas não apenas isso. Precisava de um plano. Seus instintos, forjados em anos de rua, diziam que o perigo estava sempre à espreita, mas também que havia uma chance. Uma pequena faísca de bondade em meio à escuridão. Ele saiu da gruta com a mesma cautela de sempre, seus sentidos aguçados. O cheiro da cidade era um labirinto de informações. Lixo, esgoto, odores de cozinhas distantes e, infelizmente, o resquício metálico do veneno. Ele evitou o beco principal, optando por uma rota mais longa e sinuosa, através de terrenos baldios e ruas menos movimentadas. Seus olhos vasculhavam cada detalhe, cada movimento humano. Ele sabia que nem todos eram maus. Havia aqueles que às vezes deixavam água ou um resto de pão. Mas como diferenciar? Ele caminhou por horas, a fome apertando. Em uma praça distante, onde as crianças brincavam e os mais velhos liam jornais em bancos de madeira, Bruno observou. Ele viu uma senhora de cabelos brancos, sentada em um banco, com um olhar gentil. Ela estava acariciando um pequeno poodle em seu colo. Havia algo nela, uma aura de calma e compaixão que Bruno reconhecia, uma faísca rara. Ele se aproximou lentamente, mantendo uma distância segura, seus olhos fixos nela. Ele não pedia comida, ele pedia algo mais. A senhora o notou. Seus olhos, inicialmente surpresos, suavizaram-se. Ela não gritou, não o espantou, apenas o observou com curiosidade. Bruno, sentindo a ausência de ameaça, deu um passo à frente, depois outro. Ele não queria assustá-la. Ele queria que ela o seguisse, queria que ela visse. De repente, um barulho, uma voz estridente. "Fora daqui, cachorro imundo!" Um homem com um jornal enrolado na mão começou a avançar em direção a Bruno. O pânico, o medo. A senhora tentou intervir, mas o homem estava determinado. Bruno recuou, mas não fugiu completamente. Ele olhou para a senhora, um pedido mudo em seus olhos. A chance estava se esvaindo, o perigo estava de volta. E você, no lugar dele, o que escolheria? Comenta coragem e mostra que ele não luta sozinho.
O homem se aproximava, a ameaça de um golpe iminente. Bruno pensou em Luna, nos filhotes indefesos. Ele não podia falhar, não podia ser pego, mas também não podia simplesmente ir embora. Ele precisava daquela mulher, precisava que ela visse. Com um rosnado baixo, ele se virou e correu, não para longe da praça, mas em direção à rua lateral que o levaria de volta ao esconderijo. Ele olhou para trás, esperando que a senhora o seguisse. Ela parecia dividida, a compaixão em conflito com o medo daquele homem. O homem, satisfeito por ter espantado o cão, voltou para seu banco resmungando. A senhora, no entanto, não conseguia tirar os olhos da direção em que Bruno havia corrido. Havia algo naqueles olhos de cão, uma inteligência, um desespero que a tocou profundamente. Ela sentiu um puxão no coração. Algo estava errado. Bruno corria, seus músculos tensos, o coração batendo forte. Ele sabia que o tempo era essencial. Luna e os filhotes estavam sozinhos, vulneráveis, e ele havia encontrado alguém que talvez pudesse ajudar. Ele precisava levá-la até eles. Mas como? Ele era apenas um cão de rua, e ela, uma humana com seus próprios medos e preconceitos. Ele chegou à cerca do terreno baldio, esgueirou-se pelo buraco e entrou na gruta. Luna o esperava, seus olhos refletindo a preocupação. Os filhotes miaram, famintos. Bruno não tinha comida. Ele havia arriscado tudo para encontrar ajuda. E quase falhou. Ele lambeu Luna, um pedido de desculpas silencioso, uma promessa de que não desistiria. Do lado de fora, a senhora, movida por uma intuição forte e uma empatia rara, decidiu agir. Ela se levantou, ignorando o olhar reprovador do homem do jornal, e começou a seguir a trilha que Bruno havia deixado. Não era fácil. O cheiro de lixo e a sujeira do beco eram desagradáveis, mas ela persistiu. Algo a impulsionava. A imagem dos olhos de Bruno não saía de sua mente. Ela chegou ao beco, o mesmo onde a mulher do capuz espalhava o veneno. A senhora sentiu um arrepio. Havia uma energia pesada ali. Ela viu o buraco na cerca, mal coberto pela era. Hesitou. Era um lugar escuro, sujo, perigoso. Mas então ela ouviu um miado fraco e, em seguida, um gemido de cão. Bruno. Com o coração batendo forte, a senhora se espremeu pelo buraco. O que ela encontrou na gruta a chocou. Luna, ferida, magra, com os filhotes tremendo sob ela. Bruno, um gigante protetor, postado na entrada. A cena era de pura vulnerabilidade e amor incondicional. A ferida de Luna, o cheiro de veneno que ainda pairava no ar. Tudo se encaixou. A crueldade, a injustiça. Bruno a olhou. Não com a raiva de um cão de rua encurralado, mas com a súplica de quem pedia por salvação. Luna, apesar do medo instintivo, não sibilou. Ela apenas a observou, como se soubesse que aquela era a sua última esperança. A senhora se ajoelhou, as lágrimas brotando em seus olhos. Ela entendeu, ela viu. O twist estava ali, na conexão silenciosa entre os animais, e a única humana que ousou seguir o chamado do coração. A verdade era que Bruno não estava apenas salvando Luna. Ele estava salvando a si mesmo ao finalmente encontrar alguém que pudesse ver sua bondade e ajudá-los. Ele não era um predador. Ele era um guardião. E agora ele havia encontrado uma aliada. A velha senhora, Dona Lúcia, sentiu um nó na garganta. Aquela cena apertou seu coração, um misto de dor e uma raiva silenciosa. Luna, a gata, parecia um espectro de si mesma, a pata inchada, o cheiro de infecção e veneno inconfundível. Os filhotes, minúsculos e tremelicantes, mamavam desesperadamente. E Bruno, o cão gigante, com cicatrizes que contavam uma vida de luta, agora era o guardião mais terno que ela já vira. Ele a observava com uma intensidade que parecia implorar: ajude-nos. Dona Lúcia não hesitou. Ela sabia o que precisava ser feito. Calma, meus amores, sussurrou a voz embargada. Eu vou ajudar vocês. Mas
Ela tirou o celular do bolso, as mãos ligeiramente trêmulas, e discou o número de uma amiga, uma veterinária aposentada que dedicava seu tempo a resgatar animais de rua. Marta, você não vai acreditar no que eu encontrei. Preciso de sua ajuda. Agora. A voz de Dona Lúcia era firme, cheia de uma urgência que Marta reconheceu imediatamente. Em menos de 20 minutos, que pareceram uma eternidade, Marta chegou. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, mas com uma determinação inabalável. Ela trazia uma caixa de transporte para gatos, cobertores limpos e uma maleta de primeiros socorros. Ao ver a cena na gruta improvisada, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Lúcia, que crueldade! Bruno rosnou baixo quando Marta se aproximou, um instinto protetor que ela compreendeu. Calma, grandão, disse Marta, estendendo a mão lentamente, permitindo que ele a cheirasse. Eu sou amiga. Vim ajudar. Bruno farejou, reconhecendo o cheiro de compaixão, a ausência de ameaça. Ele permitiu que ela se aproximasse. Com cuidado, Marta examinou Luna. A pata está muito infeccionada, e o veneno... Precisamos agir rápido. A tarefa de tirar Luna e os filhotes da gruta foi delicada. Bruno, com uma inteligência surpreendente, parecia entender. Ele se afastou o suficiente para dar espaço, mas seus olhos nunca deixaram Luna. Marta e Lúcia, com paciência e gentileza, conseguiram colocar Luna e os filhotes na caixa de transporte. A gata miou, mas não resistiu. Ela parecia saber que aquilo era para o seu bem. Mas e Bruno? Ele não caberia na caixa, e ele era um cão de rua, desconfiado, poderoso. E ele, Lúcia? Perguntou Marta, preocupada. Não podemos deixá-lo aqui. Dona Lúcia olhou para Bruno, que observava a caixa com uma ansiedade palpável. Ele vem conosco, decidiu Lúcia, com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Ele é parte dessa família agora. Bruno parecia entender. Quando Lúcia o chamou com uma voz suave e convidativa, ele hesitou por um segundo, depois deu um passo. E outro. Ele a seguiu para fora do beco, para a rua iluminada, um mundo que ele conhecia apenas como um lugar de perigo. Mas agora, ele tinha uma nova guia e uma missão. A casa de Marta era um santuário para animais. Luna e seus filhotes foram imediatamente levados para uma área aquecida e limpa. Marta limpou a ferida de Luna, aplicando antissépticos e um curativo. O cheiro de veneno foi neutralizado com soro e medicamentos. Os filhotes receberam leite especial para gatinhos órfãos. Pela primeira vez em muito tempo, Luna pôde comer sem medo, sem dor e dormir em um lugar seguro. Bruno, por sua vez, foi levado para um banho, algo que ele nunca havia experimentado. Ele resistiu a princípio, rosnando, mas a gentileza de Lúcia e Marta o acalmou. A sujeira de anos foi lavada, revelando uma pelagem preta brilhante e macia. Suas cicatrizes antes escondidas agora eram visíveis, histórias de uma vida difícil. Ele foi alimentado com uma tigela enorme de ração, que devorou em segundos. Depois, deitou-se em um cobertor macio, exausto, mas a salvo. Se essa virada te deu esperança, deixe um like. A ajuda está chegando. Nos dias seguintes, a recuperação foi lenta, mas constante. Luna, com a ferida cicatrizando, começou a recuperar suas forças. Seus olhos, antes cheios de terror, agora mostravam gratidão. Ela permitia que Lúcia e Marta a tocassem e até ronronava suavemente. Os filhotes, antes minúsculos e frágeis, começaram a crescer. Seus miados se tornaram mais fortes, seus movimentos mais coordenados. Bruno era o guardião silencioso. Ele ficava perto da área de Luna, observando-a, protegendo-a. Quando Luna estava forte o suficiente para sair da caixa, ele a seguia, um gigante gentil. A conexão entre o cão e a gata, tão improvável, era um testemunho da empatia que transcende as espécies. Lúcia e Marta observavam, emocionadas. Era mais do que um resgate, era a formação de uma família, mas a história não parava ali.
Lúcia não podia ignorar a crueldade da mulher do capuz. Com o apoio de Marta, ela decidiu denunciar. Ela forneceu o endereço, a descrição e o relato do que Bruno havia feito para proteger Luna. As autoridades, alertadas sobre o perigo do envenenamento de animais, iniciaram uma investigação. Era um pequeno passo, mas um passo significativo para lidar com as consequências imediatas daquela maldade. A semente da mudança estava sendo plantada. A denúncia de Dona Lúcia, com o testemunho detalhado do resgate de Bruno, Luna e seus filhotes, reverberou rapidamente. As autoridades, chocadas com a brutalidade do envenenamento e a história comovente da interespécie, agiram com celeridade. A mulher do capuz, identificada pelos vizinhos mais antigos, aqueles que, por medo ou indiferença, nunca haviam agido, mas agora se sentiam compelidos a falar, foi confrontada. A princípio, ela negou, a face impassível, a mesma frieza que espalhava veneno. Mas as evidências eram irrefutáveis. Os restos de comida com toxinas, os testemunhos, a própria condição de Luna. A ação não foi apenas uma repreensão, foi um processo legal. Uma multa pesada e a obrigação de participar de programas de conscientização sobre bem-estar animal. A comunidade do beco, antes apática, começou a sentir uma mudança. O medo se misturava à vergonha, e alguns vizinhos, que antes ignoravam os animais de rua, agora deixavam potes de água e restos de comida em locais seguros, longe do alcance de qualquer maldade. Uma pequena vitória. Um primeiro passo. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. Enquanto a justiça começava a mover seus lentos engrenagens, na casa de Marta, um novo mundo se desdobrava. Bruno, o cão de rua com alma de guardião, estava se adaptando a uma vida que ele jamais sonhara. O chão macio dos cobertores, a tigela sempre cheia de ração de qualidade, a água fresca. Mas o maior luxo não era material, era a segurança, a ausência da constante ameaça. Ele andava pela casa com uma dignidade recém-descoberta, ainda vigilante, mas sem a urgência desesperada de antes. Seus olhos, antes carregados de desconfiança, agora brilhavam com uma lealdade profunda e um contentamento sereno. Luna e seus filhotes prosperavam. A pata da gata cicatrizava rapidamente. A pelagem voltava a ser brilhante, e o terror em seus olhos foi substituído por uma calma resignada. Os filhotes, antes minúsculos e frágeis, agora rolavam e brincavam, seus miados transformados em guinchos alegres. Bruno era seu protetor. Ele observava Luna amamentar, seus olhos fixos na cena, como se ainda não acreditasse na paz que os envolvia. Quando os filhotes começaram a explorar, cambaleando em suas patinhas incertas, Bruno se deitava, permitindo que eles subissem em suas costas, que cheirassem seu focinho. Um filhote mais ousado até lambeu sua orelha, e Bruno, o cão de rua com cicatrizes de batalha, apenas fechou os olhos, um suspiro profundo escapando de seu peito. Era um som de pura aceitação, de amor. Dona Lúcia e Marta observavam essa família improvável com lágrimas nos olhos. A conexão entre o cão e a gata, antes predador e presa, agora era um vínculo inquebrável, um testemunho da capacidade de empatia que transcende barreiras de espécie. Bruno não era apenas o guardião de Luna e dos filhotes. Ele se tornou parte da família de Lúcia e Marta. Elas o chamavam de Bruno, o herói, e ele respondia com um abanar de rabo tímido, mas cheio de afeto. Ele as seguia pela casa, um gigante gentil, sempre pronto para um carinho, mas nunca deixando de lado sua vigilância sutil. A porta da frente, o jardim, qualquer barulho externo. Ele estava sempre atento, um lembrete silencioso de que, embora a segurança estivesse ali, o mundo lá fora ainda era um lugar imprevisível. Marta, com sua experiência veterinária, notou a inteligência e o temperamento calmo de Bruno. Ele era um cão que havia sobrevivido às ruas,
mas que no fundo ansiava por um lar, por amor. Dona Lúcia, por sua vez, encontrou em Bruno uma companhia inesperada, um ser que havia lhe ensinado uma lição profunda sobre coragem e a importância de olhar além das aparências. A casa de Marta, antes um refúgio para animais doentes, agora era um lar, um santuário de esperança, onde a dor se transformava em afeto e a solidão em uma família singular. A semente plantada pela denúncia de Lúcia começava a dar frutos, não apenas na esfera legal, mas nos corações de quem testemunhava aquela história. A mudança estava se espalhando. Meses se passaram, e a casa de Marta, antes um refúgio, transformou-se em um lar vibrante e cheio de vida. Bruno, o gigante de rua, havia desabrochado. Sua pelagem, antes emaranhada e suja, agora era um manto negro e lustroso, e seus olhos, que um dia refletiram a dura realidade das ruas, brilhavam com uma serenidade e inteligência notáveis. Ele não era mais apenas um cão resgatado. Era um membro essencial da família, um guardião gentil que andava pela casa com a calma autoridade de quem sabia seu lugar no mundo. Suas cicatrizes, antes marcas de dor, agora eram medalhas de coragem, histórias silenciosas de uma vida superada. Luna, completamente curada, era a personificação da gratidão. Sua pata estava perfeita e seu corpo, antes esquelético, havia ganhado peso e vitalidade. Ela ronronava incessantemente, esfregando-se nas pernas de Lúcia e Marta, e surpreendentemente em Bruno. A gata que um dia o viu como um predador, agora o via como seu porto seguro. Seus filhotes crescidos e cheios de energia eram a prova viva da esperança. Eles perseguiam bolinhas de lã, escalavam os móveis e, para a surpresa e encanto de todos, brincavam com Bruno. O cão, que havia enfrentado o submundo da crueldade humana, agora se deitava pacientemente, permitindo que os gatinhos explorassem suas costas, mordiscassem suas orelhas e se aninhassem em sua pelagem. A cena era um bálsamo para a alma, um lembrete constante de que o amor e a compaixão podem florescer nos lugares mais improváveis. A história de Bruno, Luna e dos filhotes não ficou restrita aos muros da casa de Marta. Dona Lúcia, com o coração transbordando de emoção, começou a compartilhar o que havia testemunhado. Primeiro com amigos e vizinhos, depois em grupos de proteção animal online. As fotos de Bruno com Luna e seus filhotes, a descrição vívida de seu resgate e a denúncia que havia levado à punição da mulher do capuz começaram a se espalhar como fogo. Uma repórter de um jornal local, comovida pela narrativa, procurou Lúcia e Marta. A matéria, intitulada O Gigante Guardião, como um cão de rua salvou uma família de gatos e mudou uma comunidade, estampou as páginas do domingo. O impacto foi imediato e avassalador. Pessoas de toda a cidade e até de outras regiões começaram a se manifestar. Mensagens de apoio e admiração inundaram as redes sociais e a caixa de e-mail de Marta. Doações de ração, medicamentos e cobertores chegaram em abundância, não apenas para os animais resgatados por Marta, mas para diversas ONGs locais. Voluntários se apresentaram para ajudar no abrigo, e muitos começaram a se interessar pela adoção de animais de rua. Bruno se tornou um símbolo de coragem, de empatia e da capacidade inata dos animais de amar e proteger, mesmo diante da mais cruel adversidade. Sua história era um lembrete poderoso de que a bondade existe e que muitas vezes ela vem de onde menos se espera. Na comunidade do Beco, a mudança era palpável. A mulher do capuz, após a multa e as sessões de conscientização compulsórias, mudou-se da área, incapaz de suportar o olhar de reprovação dos vizinhos. Mas o mais importante, a mentalidade havia se transformado. O medo de represálias e a indiferença foram substituídos por uma crescente preocupação com os animais. Potes de água e comida começaram a aparecer em pontos estratégicos, limpos e seguros.
Alguns vizinhos, antes indiferentes, agora se organizavam para levar animais doentes a clínicas veterinárias, e outros até se voluntariavam para abrigar temporariamente cães e gatos em suas casas. Um pequeno grupo de moradores, inspirado pela história de Bruno, formou uma associação local para a proteção animal, buscando parcerias com a prefeitura para programas de castração e campanhas de adoção. A semente que Lúcia havia plantado, regada pela coragem de Bruno e pela resiliência de Luna, havia germinado em um movimento de compaixão e solidariedade. Bruno, apesar de toda a fama e carinho, permaneceu o mesmo cão humilde e vigilante. Ele ainda gostava de passear pelo bairro com Lúcia, seus olhos atentos a qualquer sinal de perigo ou de outro animal necessitado. Era como se sua missão, embora cumprida em relação a Luna, tivesse se expandido. Ele não era apenas o guardião de uma família de gatos, mas um embaixador silencioso da causa animal. Um lembrete vivo de que cada vida importa. A casa de Marta, com Bruno, Luna e os gatinhos correndo e brincando, tornou-se um farol de esperança. Um lugar onde a escuridão da crueldade era dissipada pela luz do amor incondicional. Se esse cachorro já ganhou sua torcida, compartilha esse vídeo com alguém que ama animais. A história de Bruno não era apenas sobre um resgate. Era sobre a redescoberta da humanidade na mais pura forma animal. Era sobre como um ato de bondade, por mais pequeno que pareça, pode catalisar uma onda de mudança, transformando corações e comunidades. A vida de todos os envolvidos havia sido tocada de forma indelével. Lúcia e Marta encontraram um propósito ainda maior, e Bruno, o cão de rua, encontrou não apenas um lar, mas um legado, provando que um coração puro pode mover montanhas de indiferença e crueldade. E o mais importante, ele provou que a verdadeira família pode ser forjada nos laços mais improváveis. A história de Bruno não era apenas sobre um resgate, era sobre a redescoberta da humanidade na mais pura forma animal. Era sobre como um ato de bondade, por mais pequeno que pareça, pode catalisar uma onda de mudança, transformando corações e comunidades. A vida de todos os envolvidos havia sido tocada de forma indelével. Lúcia e Marta encontraram um propósito ainda maior. E Bruno, o cão de rua, encontrou não apenas um lar, mas um legado, provando que um coração puro pode mover montanhas de indiferença e crueldade. E o mais importante, ele provou que a verdadeira família pode ser forjada nos laços mais improváveis. Os dias se transformaram em anos. A casa de Marta, um dia um refúgio temporário, tornou-se o lar definitivo para Bruno, Luna e seus filhotes, que cresceram e se tornaram gatos adultos e saudáveis. A cena era quase um quadro. Bruno, o gigante silencioso, deitado ao sol, rodeado por gatos que o tratavam não como um cão, mas como um pai, um irmão, um protetor eterno. Luna, com seu olhar agora sereno e confiante, frequentemente se aninhava perto dele, um ronronar suave preenchendo o ar. Os gatinhos, agora ágeis e brincalhões, ainda buscavam o conforto de sua presença, escalando suas costas peludas para uma soneca ou um jogo. Essa família interespécie, antes impensável, era a prova viva de que o amor não conhece barreiras. A Associação de Proteção Animal do Beco, impulsionada pela história viral de Bruno, floresceu. O pequeno grupo de moradores cresceu e as campanhas de castração e adoção se tornaram rotina. O beco, antes um símbolo de abandono e crueldade, era agora um exemplo de como uma comunidade pode se unir para proteger os mais vulneráveis. A mulher do capuz, embora ausente, deixou um legado inverso. Sua maldade serviu como um catalisador para a bondade alheia. Dona Lúcia e Marta, as guardiãs dessa história, continuaram seu trabalho incansável, inspirando outros com o exemplo de Bruno. Bruno, o cão de rua que se tornou herói, viveu uma vida plena, rodeado de amor e gratidão.
Ele nunca perdeu sua essência de vigilante, sempre atento, mas agora sua vigilância era por amor, não por medo. Seus olhos, que um dia viram o pior da humanidade, agora refletiam a esperança. Sua história ecoava. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. A empatia, o desejo de salvar o outro, é a força mais poderosa do universo. E a mudança, a verdadeira transformação, começa com um único ato de bondade, um único coração que se recusa a ignorar o sofrimento alheio. A vida de Bruno foi um sussurro, depois um grito e, finalmente, uma melodia de esperança que ressoa para sempre. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal e acompanha mais histórias que vão restaurar sua fé na bondade. Comente abaixo qual foi a maior lição que Bruno te ensinou. Sua participação é a pata que falta para continuarmos a lutar por esses pequenos. Até a próxima história. Bate-papo.